Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho a respeito das medidas cautelares lá quando ocorre uma audiência de custódia. Então a gente já viu no vídeo anterior o que é audiência de custódia e a gente viu que o juiz pode lá, quando ele vai conceder a liberdade provisória para uma pessoa, estipular algumas condições, e é isso que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Muito bem, então algumas pessoas chamam isso aqui de medidas cautelares. Então no final da audiência de custódia, o juiz ele pode decidir se a pessoa vai responder o processo em liberdade cumprindo alguma condição. Essas condições, é o que a gente vai chamar de medidas cautelares. Então lá, o que é a liberdade com medidas cautelares? O que isso significa? Então, são chamadas de medidas cautelares as condições que o juiz determina para garantir que a pessoa siga respondendo em liberdade e podem limitar alguns direitos. Então a pessoa não vai ficar presa, ela vai continuar respondendo ao processo, mas em liberdade, Essas condições elas são fiscalizadas por uma equipe que acompanha a pessoa e informa o cumprimento ao juiz. Então, o que são essas medidas cautelares aí? Então, o comparecimento com certa frequência ao fórum ou outro local determinado pelo juiz, proibição de entrar ou frequentar, por exemplo, ou chegar perto de determinados lugares, proibição de manter contato com a vítima, com testemunha, com outras pessoas, a proibição, por exemplo, de sair da cidade antes de avisar o juiz, e sem o juiz autorizar, por exemplo. Uma outra medida cautelar é a obrigação de permanecer em casa durante a noite e aos dias de folga. A suspensão do trabalho que exerce, então a depender do crime, pode ser uma medida cautelar também implementada. Internação provisória, no caso de atos praticados com violência ou grave ameaça, que seja comprovada incapacidade de compreensão do ato cometido. Uma outra medida também cautelar é o pagamento de fiança, essa todo mundo conhece também. E outro também é o uso de tornozeleira. Então lá, o que pode acontecer logo depois da audiência de custódia? Então a gente viu aqui que, caso queira, a pessoa ela será encaminhada ao atendimento social, justamente porque lembra que no vídeo anterior a gente viu que algumas informações têm que ser prestadas, filhos, dependentes, avisar que foi preso, Então todas essas informações a pessoa pode se dirigir até o serviço de atendimento à pessoa custodiada e aí podem fornecer essas informações para este serviço aí. Então esse atendimento pode acontecer antes e depois da audiência, então a gente viu que pode acontecer tanto antes essas informações, aqui a gente está vendo que pode acontecer depois também, tá bom? Além disso, o que a pessoa pode realmente fazer quando estiver em liberdade? Então o juiz pode determinar o acompanhamento das condições por 3 órgãos, então lembra que o juiz pode conceder a liberdade provisória com essas condições aí. E quem que vai acompanhar isso? Tem a Central de Pena de Alternativas Penais, ela é responsável por acompanhar as medidas cautelares, exceto a tornozeleira, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Então vai acompanhar todas as medidas cautelares determinadas pelo juiz e fazer encaminhamentos para os serviços sociais e de saúde, Além disso, a gente também tem aqui a Central de Monitoração Eletrônica, que é a ideia de fazer uso da tornozeleira eletrônica. Então o juiz pode determinar o uso da tornozeleira eletrônica como uma dessas medidas cautelares que a gente viu. Com o uso da tornozeleira, a pessoa passa a ser monitorada pela Central de Monitoração Eletrônica 24 horas por dia pelo tempo determinado pelo juiz. Então lembra que é uma cautelar, a pessoa não está presa, mas ela está sendo monitorada, tá bom? E além disso, a pessoa também pode comparecer ao fórum. Então onde não existir essa Central de Alternativas Penais, e se não tiver a possibilidade de uso de tornozeleira lá naquela comarca, também a pessoa pode ser acompanhada diretamente pelo cartório do fórum onde está o seu processo. Então lá a pessoa tem que ir lá, tem que comparecer e justificar, tá bom? É isso. Então algumas informações importantes aqui das medidas cautelares em relação à audiência de custódia. Novamente, inscreva-se aqui no canal, deixe seu curtir, ative o sininho das notificações, isso ajuda bastante a gente, divulgar para as mais pessoas, para a gente possa entender cada vez melhor o direito. Assista os outros vídeos aqui que a gente tem no canal, falando sobre questões de pessoas famosas, buscando essas questões que acontecem com elas, para a gente trazer para uma análise mais técnica do direito, tá bom? Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.